Todo mundo já ouviu falar em Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Aquela clássica história de amor trágica entre dois jovens apaixonados. Mas vocês conhecem o Romeu e Julieta português? O romance Amor de Perdição, de 1862, do escritor português Camilo Castelo Branco, claramente sofreu influência de Romeu e Julieta. Porém, nesse romance, o Romeu se chama Simão e a Julieta se chama Teresa. Aqui também temos uma história de amor impossível entre dois jovens apaixonados, famílias rivais, um pai autoritário, um rival amoroso e um fim trágico. Aí vocês podem pensar, que coisa chata, então eles têm a mesma história. Não exatamente. Acontece que Amor de Perdição vai muito além de Romeu e Julieta. Além de se passarem em épocas e lugares diferentes, sendo Romeu e Julieta ambientado em Verona, na Itália, por volta do século XVI, e Amor de Perdição, em Portugal do século XIX, Romeu e Julieta se trata de uma peça de teatro com ritmo ágil, diálogos poéticos e que tem um pouco de comédia em alguns momentos que dão um tempero a mais à história, uma certa leveza. Já Amor de Perdição é um romance em prosa com um tom fatalista do começo ao fim. Aqui, o autor não nos dá nenhum alívio, mas nos proporciona uma história com bang bang, um triângulo amoroso comovente e personagens muito interessantes, que despertam nos leitores os mais variados sentimentos, desde a compaixão até a raiva visceral. Uma das principais diferenças entre essas duas obras é que, na peça de Shakespeare, a morte dos dois apaixonados ocorre por um mal-entendido. Romeu acredita que Julieta está morta e tira a própria vida, e ela, ao despertar e encontrar seu amado sem vida, acaba dando um fim a si mesma também. Já em Amor de Perdição, Camilo Castelo Branco nos entrega algo ainda mais trágico. Enquanto em Romeu e Julieta, os dois protagonistas continuaram se amando até o fim e morreram de forma trágica por não conseguirem viver um sem o outro, com Simão e Teresa aconteceu algo bem diferente. Teresa adoece de tristeza por Simão ter sido condenado à morte por um crime que ele cometeu no ápice da sua rebeldia e impulsividade. Depois, quando a pena dele foi reduzida ao exílio, ela já estava debilitada demais e não consegue se recuperar, encerrando sua vida com certa amargura em relação a Simão. Simão, por sua vez, depois de tudo o que aconteceu entre ele e Teresa, acabou emocionalmente esgotado. E isso se comprova em sua última carta escrita a Teresa, porque nela ele a trata com certa frieza, falando do envolvimento dos dois como se fosse um erro, dizendo que ela poderia ser livre agora, poderia seguir seu próprio caminho, já que ele também ia fazer o mesmo. Porém, isso não o tornou um homem livre. Ele ainda estava preso a ela pela honra, pela sua palavra, pois lhe havia prometido amor e devoção eterna. A questão da honra é um elemento central em Amor de Perdição e um dos motores da tragédia. Ao saber da morte de Teresa, Simão sofre intensamente. No entanto, seu sofrimento parece estar mais ligado ao remorso por ter sido causa das desgraças que a acometeram, do que pela impossibilidade de viver sem ela. A dor que ele sente revela um caráter egoísta e orgulhoso, centrado mais na própria culpa do que no amor perdido. No fim, já no exílio, Simão fica ainda mais perturbado quando lê a última carta que Teresa lhe deixou. Uma carta carregada de amargura e veneno, disfarçados numa linguagem romântica, onde ela lhe recorda suas promessas antigas num tom de cobrança implacável. Assim como Teresa, Simão sucumbe tragicamente, contrai uma doença durante a viagem no exílio, que é agravada pelo sofrimento emocional e pelo remorso que ele sentia. Ele fica exausto física e psicologicamente, e não demora muito para que ele também encontre o seu fim.
Enquanto Shakespeare nos conta uma história sobre uma paixão juvenil, mostrando um amor ao mesmo tempo sublime e trágico, Camilo Castelo Branco apresenta uma tragédia de um amor que se desfez pouco a pouco. No fim, o amor, ou melhor, as idealizações românticas dos dois protagonistas, o orgulho e as más escolhas feitas ao longo do caminho, os levaram à perdição. Eles se perderam e o amor também se perdeu. Ler essas duas obras é uma experiência distinta e enriquecedora. São duas histórias que partem de um mesmo ponto, mas acabam tomando rumos bem diferentes, que as tornam valiosas cada uma a seu modo. Bom, por hoje é isso. Comentem aqui o que vocês acharam de Amor de Perdição, ou se já leram Romeu e Julieta. Sintam-se à vontade. Deixem um like se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal para acompanhar os próximos vídeos, fiquem com Deus e até a próxima!